Boa noite, estamos começando mais um episódio do podcast Tempo Litúrgico da Quaresma. No episódio de hoje, a gente traz aqui Niag, ele que é catequista da Crisma e também está esse ano à frente da das Vias Sacras nas ruas. Boa noite, Niag. Boa noite, Pamela. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite aos nossos ouvintes, do canal da Pascom, da Paróquia do Rosário. É um prazer estar aqui falando desse assunto, dessa prática espiritual tão importante. Hoje o tema do nosso podcast é a Via Sacra. Para começar, pode dizer para a gente o que é a Via Sacra? Bom, então a Via Sacra ela é um exercício de piedade, um exercício espiritual que é nos proposto durante a Quaresma. Ela tem origem muito antiga, né? Então ela começa já nos primeiros séculos, especialmente ali no quarto século, e quando os cristãos já faziam essa Via Sacra, que pode ser chamada também de Via Crucis, né? Via Sacra vem de caminho sacro, né? Via Sacra. E Via Cruz é o caminho da cruz que Jesus enfrentou. Então, já nos primeiros séculos, os cristãos percorriam esses caminhos, fazia este caminho de Jesus, passando pelos principais pontos. E depois, quando a igreja foi realmente ganhando já os templos, a partir já desse século IV, e aí aumentou essa peregrinação dos cristãos lá em Jerusalém, na Terra Santa, fazendo esse exercício espiritual, né? E foi ganhando força ao longo dos anos na igreja. Interessante. Como podemos participar da Via Sacra? Nós que estamos vivendo esse período de Quaresma, como a gente pode viver cristãos a partir da Via Sacra nessa Quaresma? Bom, a melhor maneira é a gente entendendo o significado da Via Sacra e nos unindo, né, juntos, como comunidade, como igreja, a Jesus, né, ao seu Calvário, à sua Via Crucis, e meditando nas estações, que são esses pontos importantes, né, que marcou, né, a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a melhor maneira é a gente entendendo a importância da Via Sacra. Então, ela é um exercício de piedade que nos ajuda a viver uma Quaresma melhor, mais espiritual, mais profunda. A Via Sacra também, a igreja concede indulgências, né, a partir da prática da Via Sacra. Então, você pode alcançar indulgências fazendo a Via Sacra. E quanto mais você meditar, você interiorizar, você ouvir as reflexões propostas, né, pelos padres, pela igreja, em cada estação da Via Sacra, quanto mais você entender e buscar entrar em unidade com Cristo, com o seu sofrimento na Via Sacra, mais assim você pode viver uma Via Sacra mais profunda e mais espiritual. Durante as orações e as intenções da Via Sacra que ocorrem, o que podemos aprender através delas? Nós podemos aprender principalmente a entender, né, como funcionou, como aconteceu, né, a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor, né? Então, para cada estação, né, a igreja, e também aqui no Brasil, unida a textos que nos remontam, também nos lembram da campanha da fraternidade, mas o mais importante é mostrar em cada estação que nós cristãos, né, temos essa obrigação, né, de ser um cristão no mundo, ou seja, rezar a Via Sacra, ou seja, participar da Via Sacra, nos ajuda a sair um pouco apenas das palavras, mas a nos tornar realmente cristãos melhores, a nos sensibilizar com o sofrimento dos outros, do próximo. E, por exemplo, aqui no Rosário, né, nós fazemos desde 2014, 2015, 2016, na verdade, que na época eu coordenava o Ministério de Teatro Atuemos, e nós encenávamos a Paixão de Cristo.
Tinha muita tradição, toda sexta-feira nós encenamos a paixão de Cristo. Mas quando eu coordenei, aí eu propus a gente fazer a Via Sacra encenada pelas ruas. Então, isso eu sinto que ajudou muito, tanto a comunidade a participar dessa Via Sacra, que já acontecia, e principalmente eu acho que os relatos das pessoas, enquanto a gente estava interpretando, a gente consegue perceber no olhar das pessoas a dor, o respeito, a devoção por Jesus, a dor das pessoas com o sofrimento de Jesus, e nos permite também coisas surpreendentes. Por exemplo, uma vez, quando Jesus, na estação que Jesus cai pela segunda vez, estava chovendo muito, a gente estava na 12 de outubro, se eu não me engano, com a Floriano, e Jesus cai pela segunda vez. E tinha um morador de rua que estava lá deitado, dormindo, e ele sai da cobertura onde ele estava, vai para a chuva e ergue Jesus. Isso emocionou todo mundo que estava ali. Então, realmente, a Via Sacra, bem feita e procurando enxergar realmente tudo que Jesus fez para que nós pudéssemos alcançar o perdão dos pecados, a salvação. A Via Sacra, com certeza, é um exercício espiritual fantástico. E ela encenada, né, com os jovens, ela reforça muito, vamos dizer assim, ajuda as pessoas na imaginação, na vivência e tudo mais. Que importante, né, essa fala, porque é isso mesmo que a gente quer refletir aqui hoje sobre a Via Sacra. E, inclusive, a próxima pergunta seria sobre a Via Sacra no Rosário, né? O que vocês podem nos dizer sobre, né, a Via Sacra que acontece aqui na nossa paróquia do Rosário? Bom, o Rosário, como é uma paróquia franciscana, e os franciscanos têm total ligação com a Via Sacra. Então, como já se sabe, São Francisco, os frades franciscanos receberam, né, a custódia da Terra Santa. Então, as igrejas na Terra Santa são comandadas exclusivamente por frades franciscanos. Então, ali, a partir mais ou menos do século, desde São Francisco, que já costumava estimular o exercício espiritual, meditando na paixão, nos sofrimentos de Nosso Senhor, mas a partir do século XVI, os frades franciscanos incentivaram e ajudaram com que essa devoção se espalhasse. Então, por isso, aqui no Rosário, herdando toda essa herança franciscana de meditar e se unir, né? São Francisco, ele queria se unir à paixão de Jesus, tanto que uma imagem da iconografia muito conhecida é São Francisco, Jesus descendo o braço da cruz para abraçar São Francisco. Então, São Francisco buscava essa espiritualidade de se unir à paixão de Nosso Senhor. E, de certo modo, ele nos convida a gente também a se unir à paixão, ao sofrimento de Cristo, e nos estimula, e com isso, nos estimula a abrir o nosso coração à caridade e se unir também e reconhecer o sofrimento do nosso irmão. E então, a gente, como paróquia franciscana, então sempre a Via Sacra teve um papel muito importante, sempre foi tradição, nas sextas-feiras do período do ciclo da Páscoa e da Quaresma, para rezar a Via Sacra, né? Então sempre foi uma devoção popular aqui do bairro de Jaguaribe, e desde que ela vem sendo encenada pelas ruas, eu acho que ajudou a estimular um pouco mais, né? Nós já tivemos também a Via Sacra encenada para a comunidade renascer, que foi um momento muito bonito. Saímos de 5 horas da manhã, muita chuva, e era bonito ver o povo acordando com a música, né? Abra a porta, povo, que lá vem Jesus. Ele vem cansado com o peso da cruz. Então, era bonito ver as pessoas saindo, se emocionando, se benzendo, se ajoelhando muitas vezes para ver os jovens, o fundador do Atuemos, por sinal, a primeira Via Sacra que foi feita encenada, nós convidamos para ser Jesus o fundador do Atuemos, que era Abílio, e ele fez a primeira encenação,
tanto no bairro de Jaguaribe, como para a comunidade, e foi muito marcante, né, essa Via Sacra para a comunidade, ver essa emoção do povo lá, acordando de manhã com esses cantos da Via Sacra. Então, o Rosário, realmente, a Via Sacra, com certeza, é um fruto espiritual da nossa paróquia, um exercício de piedade maravilhoso, que ajuda os jovens e toda a comunidade a meditar mais na paixão do Senhor, nesse período quaresmal. Perfeito, Niag. É muito, muito importante mesmo a tua fala. Tu falou um pouquinho também já das tuas vivências, da tua experiência, de tantas vias sacras, né, de serviço, e também da nossa comunidade da Paróquia do Rosário, e sobre a sua experiência individual quanto à via sacra nas ruas, né? Tu contou um pouquinho da tua experiência como coordenador do Ministério de Teatro Atuemos. Então, conta um pouquinho mais pra gente e o que vive a via sacra nas ruas, na sua percepção, nas suas vivências. Para mim também foi uma mudança muito grande, como eu mudei o meu olhar justamente sobre a importância. Então, a partir do momento que a gente começa a encenar, eu meio que reforcei e passei a ter, né, essa prática, esse zelo e esse desejo e vontade de participar de mais vias sacras, tanto na igreja, sem ser encenado, inclusive aproveitando a beleza do Rosário, né? Eu acho a via sacra da paróquia aqui da Igreja Nossa Senhora do Rosário, a via sacra, uma das mais bonitas, se não a mais bonita que eu já vi. Ela é praticamente, cada estação é uma obra de arte que você consegue meditar profundamente mesmo, nas estações, nos mistérios, nos momentos que Nosso Senhor passou nessa Via Crucis. Então, para mim, poder encenar nas ruas permitiu com que eu valorizasse ainda mais esse exercício de piedade, esse exercício espiritual. Tanto que, assim, tudo que é sobre Via Sacra, ao longo desses 9, 8 anos, eu já procurei ler, saber mais. Tem, por exemplo, um livro que se eu não me engano, A Peregrinação de Etéria, que é uma mulher, a identidade dela não é um pouco desconhecida, não se sabe muito bem a origem, quem era, tem poucas informações, mas o que se sabe é que no século IV ela viaja para a Terra Santa, né? E aí ela descreve, né, a experiência dela tanto com os lugares santos, com a liturgia da época e com esse caminho que Nosso Senhor fez, né, visitando templo, visitando os locais santos. E aí isso reforçou em mim. Nem todo mundo pode ir a Jerusalém, a maioria dos cristãos não vão, né? Então a Via Sacra é uma maneira da gente se teletransportar por meio da imaginação, por meio da fé, e viver isso verdadeiramente, imaginar todo o sofrimento, toda a força, todo o amor de Jesus, né, que ele entrega na Via Crucis, na Via Sacra. Então, a minha experiência realmente com a Via Sacra é que ela é um exercício fundamental para todo mundo que quer melhorar como cristão e também lembrar, né, de sua responsabilidade como cristão, né, que é amar o próximo como Jesus nos amou. E uma coisa muito interessante e sensível que acontece na Via Sacra encenada nas ruas é que a gente passa pelos hospitais de Jaguaribe, pelos hospitais do nosso bairro. Passamos pelo Clementino, passamos pelo Napoleão, passamos pelo Monte Sinai, e sempre há um momento muito marcante, muito emocionante, muito, muito tocante, porque aquelas pessoas, os enfermos que ali estão, no Napoleão, no Clementino, estão passando por um caminho de dor, né? Uma via crucis. E quando a gente tem a oportunidade a gente toda vez para na frente dos hospitais e reza, meditando na estação, mas ao mesmo tempo meditando a dor de nossos irmãos enfermos. Então, é como se o próprio Jesus estivesse realmente, e os hospitais e os enfermos saem nas janelas, saem na porta do hospital
Muitos familiares choram, saem, se emocionam vendo a gente rezando com as mãos impostas, estendidas sobre eles, rezando, pedindo a Deus que dê força, que envie sirineus, pessoas para ajudar, que envie cura, que envie graças. Então a gente reza em cada hospital. Então, para mim, sempre é muito inspirador participar da Via Sacra. Eu sinto que é uma das práticas que mais me ajuda e desperta a minha consciência ao papel que nós temos, que é ajudar, que é amar o nosso irmão e amar com gestos concretos, né? Então, é muito, muito... eu acho que a melhor parte da Via Sacra Encenada é poder visitar os hospitais e passar pela frente de cada um. Pois é, eu concordo. E obrigada, Niag, por tantas falas tão importantes nessa noite e que nos enriquece muito mais e nos evangeliza muito mais sobre a Via Sacra, sobre esse tempo quaresmal que a gente está vivendo. Muito obrigada mesmo por sua participação, por seu conhecimento que está passando e por suas vivências, né, que pode testemunhar aqui para a gente. Vou lembrando a todos que nos ouvem sobre as Vias Sacras, os horários. A Via Sacra na sexta-feira, que existe na Matriz, às 7 horas da noite, e também na Sagrada Família, na Comunidade Renascer, que também às 7 horas da noite. E na Capela São Cristóvão, quarta-feira também, às 7 horas, às 19 horas. Né? Às 19h30. E convidar todos os ouvintes aí do podcast para a Via Sacra Encenada. Ela já tem data. Ela vai acontecer na segunda-feira da Semana Santa, dia 14 de abril. Então, saindo da São Cristóvão, e aí ela percorre as ruas, passando, como eu falei, pelos hospitais. Então, venham participar conosco, venham viver essa emoção de acompanhar, de meditar as 14 estações. E aqui no Rosário nós também meditamos na 15ª, né, que foi proposta por São João Paulo II, que é a ressurreição do Senhor. Nós meditamos nela também, porque a quaresma também é isso, é um tempo de preparação, de meditação, mas a gente sempre se lembra que Jesus venceu a morte no final. E é por ele ter vencido a morte, ressuscitado e subido ao céu, que nós estamos aqui. Então venham vivenciar conosco e participar da Via Sacra nas sextas, na quarta, dependendo de onde você more, se fica mais perto na São Cristóvão ou aqui na paróquia na Matriz, mas principalmente venham para a Via Sacra, possam ir para a Via Sacra Encenada na segunda-feira da Semana Santa. Perfeito. Obrigada, Niag. Obrigado, boa noite, eu. Paz e bem. Boa noite. Paz e bem a todos.